pessoas, quando recebem um diagnóstico de escoliose grave, elas costumam ficar desnorteadas, confusas, literalmente sem chão. Isso porque, em muitos casos, juntamente com esse diagnóstico de escoliose, vem também a informação de que a única solução para o caso daquela pessoa é que ela se submeta à correção cirúrgica da escoliose. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante. E se esse for o caso, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou esclarecer para você, com base no que nós temos hoje na literatura científica, qual é a recomendação de tratamento para esse tipo de escoliose, para as escolioses graves. E caso você seja novo por aqui, eu sou Rodrigo Coutinho, sou fisioterapeuta, especializado no tratamento não cirúrgico da escoliose. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem, para eu falar com você sobre escoliose grave, eu primeiro preciso definir o que é a escoliose grave. Então, para ser considerada grave, uma escoliose ela precisa ser maior do que 40 graus de ângulo de Cobb. Então, escolioses abaixo de 40 graus de ângulo de Cobb não são parte do objetivo desse vídeo. Aqui, nós vamos considerar somente escolioses que são maiores do que 40 graus de ângulo de Cobb. E quais são as recomendações de tratamento para esse tipo de escoliose? De acordo com o guideline da ZOSORT, e para você que ainda não sabe o que é a ZOSORT, é uma sociedade internacional de tratamento da escoliose. Em outras palavras, é uma sociedade que dita as diretrizes, que é um guia para nós profissionais da saúde termos como nos nortear e oferecer a melhor abordagem para você, paciente. E nesse guideline da ZOSORT, tem a recomendação de que para escoliose grave seja feita a correção cirúrgica dessa escoliose. E por que a ZOSORT ela recomenda essa correção cirúrgica? Quando a pessoa descobre a escoliose, geralmente essa pessoa descobre essa escoliose durante a infância ou a adolescência. E conforme essa pessoa ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, a tendência é que essa escoliose vá piorando, principalmente quando nada é feito para alterar essa história natural da escoliose, que é progressiva. E aí, ao atingir a idade adulta, se essa pessoa ela já tiver também alcançado pelo menos 30 graus de escoliose, existe um risco de que durante a idade adulta essa escoliose ela continue piorando. Contudo, geralmente a piora da escoliose na idade adulta ela não acontece como acontece durante a infância e a adolescência. Durante a infância e a adolescência, a escoliose ela tende a progredir, a piorar de forma muito rápida, muito abrupta. Já na idade adulta, essa piora, quando ocorre, ela é muito mais lenta, ela é muito mais sutil, muito mais suave. E esse tipo de piora, ele pode acontecer de forma progressiva, ou seja, a pessoa vinha piorando durante a adolescência, alcançou a idade adulta, essa escoliose ela continua piorando, contudo numa velocidade muito menor. E ela pode acontecer também tardiamente, ou seja, a escoliose ela cessa a progressão e aí no momento futuro ela pode voltar a piorar, principalmente se eu for correlacionar por fatores degenerativos. Então, como existe essa linha de corte de 30 graus para essa piora da escoliose, sendo que quanto mais grave for a escoliose no momento ali de alcançar a idade adulta, maiores são as chances dessa escoliose continuar piorando durante a idade adulta. E por isso a ZOSORT recomenda a correção cirúrgica. Mas se você prestar atenção, eu usei o termo recomenda. Por quê? Nessa mesma diretriz, nesse mesmo guideline, a ZOSORT também fala sobre a necessidade do profissional possuir certa expertise no manejo da escoliose para que ele seja capaz de reunir uma série de informações, inclusive a preferência do paciente ou dos responsáveis, para que, juntando esse conjunto de informações com o que nós temos de recomendação da literatura científica, conseguirmos sugerir a melhor abordagem para aquele paciente, para aquele caso. Isso significa, propriamente dito, que não é porque você tem 40 graus de escoliose que você obrigatoriamente vai precisar se submeter a uma correção cirúrgica dessa escoliose. E eu também não estou dizendo que você não vá precisar se submeter à correção cirúrgica. Para elucidar um pouco mais para você,
Eu vou criar aqui algumas situações fictícias para você conseguir entender um pouco melhor, mais ou menos, como que é a tomada de decisão sobre qual seria a melhor abordagem para o paciente. Então, vamos imaginar 3 casos distintos, sendo que, nos 3 casos, o paciente ele vai ter 45 graus de escoliose. A única coisa que eu vou alterar nesses pacientes é a classificação cronológica, ou seja, a idade desse paciente. Todos eles vão ser adolescentes. Contudo, o primeiro paciente ele tem entre 10 e 12 anos de idade e 45 graus de escoliose. Nessa faixa etária, a maturação esquelética ainda é muito baixa. Normalmente, esses pacientes se encontram no Risser 0, e é justamente nesse período de transição do Risser 0 para o Risser 1 que acontece o maior surto de crescimento e, obviamente, junto com esse surto de crescimento, o maior risco de progressão da escoliose. Então, o paciente com 45 graus nessa faixa etária, não necessariamente ele precise se submeter a uma correção cirúrgica de imediato, mas provavelmente ele vai precisar se submeter a essa correção cirúrgica mais tardiamente. E aí, o tratamento conservador, em boa parte dos casos, ele vai visar ganhar tempo, ou seja, retardar a progressão dessa escoliose para que esse adolescente atinja uma maturação esquelética maior e aí sim ser feita a correção cirúrgica. Obviamente que se eu fosse pensar nessa mesma faixa etária, já numa escoliose de 60, 70 graus, a situação seria bem diferente. De igual maneira, se eu fosse pensar na escoliose, mesmo que de 45 graus, mas ao invés de um adolescente eu pegasse uma criança de 3, 4 anos de idade, a situação também seria totalmente diferente. Mas vamos voltar aqui ao exemplo inicial. A próxima faixa etária seria ali adolescentes entre 13 e 15 anos de idade, também com 45 graus de escoliose. Adolescentes nessa faixa etária geralmente já passaram do Risser 1. Lembrando aqui para você, tá, pessoal? O sinal de Risser ele prediz a maturação esquelética. Ele vai de 0 até 5. Então, quanto menor o Risser, maior a chance de piora da escoliose. Quanto maior o Risser, menor a chance de piora. E os adolescentes entre 13 e 15 anos estão ali entre Risser 1, Risser 2 e, em alguns casos, até o Risser 3 já. E aí, nesses casos, a chance de piora dessa escoliose é muito menor. Isso por quê? Porque eu não tenho mais grandes surtos de crescimento estatural. E se eu não tenho grandes surtos de crescimento estatural, a escoliose tende a piorar menos. Fazendo um tratamento conservador, utilizando a órtese tridimensional da forma adequada, fazendo os exercícios adequadamente, trazendo as correções para as atividades diárias, existe grande possibilidade de regressão dessa escoliose e desse paciente não precisar se submeter a uma correção cirúrgica. E, no último caso, pacientes também ali na faixa dos 45 graus de escoliose, porém já maiores de 16 anos. A chance de piora desses pacientes costuma ficar abaixo de 30%. Isso porque, geralmente, esses pacientes já não têm mais crescimento estatural e quando ainda tem, é somente um resquício e em condições naturais normais não existe mais tanto risco de progressão. Obviamente que existem as particularidades e o paciente ele pode sim piorar nessa fase, porém isso é bem menos comum e principalmente quando a gente correlaciona isso com a abordagem conservadora bem feita. Pensando já agora em pacientes na idade adulta, conforme eu já disse, na idade adulta existe um potencial da escoliose continuar piorando, porém isso pode nunca acontecer. E aí qual é a recomendação para casos abaixo de 50 graus de ângulo de Cobb? É fazer um monitoramento constante dessa escoliose para saber se ela está piorando ou não. Casos onde a escoliose ela não é progressiva, dificilmente esse paciente vai precisar se submeter a uma correção cirúrgica, sendo recomendado que ele continue com tratamento conservador e também mantenha-se ativo fisicamente. Isso não pensando na progressão nesse exato momento, mas sim uma potencial progressão futura que está muito mais relacionada com a escoliose degenerativa do adulto.